Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Chegamos à segunda-feira da 27ª semana do Tempo Comum. Hoje a igreja reza Santo André de Solveral e Ambrósio Francisco e mais 28 companheiros que foram mortos lá na cidade do Rio Grande do Norte em 1645. Permaneceram firmes na fé, foram perseverantes até o fim. Eu sou o diácono Marinaldo Soares Barbosa, sou aqui da Arquidiocese da Paraíba, da cidade de João Pessoa. Gratidão por estar comigo rezando essa liturgia. Então comenta aí embaixo, clique no sininho, aperte nessa letra vermelhinha aí, se inscreva e receba as novidades deste canal. Eu desejo que a graça santíssima de Deus esteja contigo. Escute a palavra de Deus, encontre nela uma conversão para a sua vida. Você não está sozinho. Deus está dentro de você. Deseje caminhar com esse Deus. Sempre que for ler a palavra de Deus, peça a Ele uma graça, como nos orienta Santo Inácio de Loyola. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o Teu louvor e para o Teu servir. Amém. Hoje rezaremos na carta de Gálatas, no capítulo 1, versículo 6 até o versículo 12. Irmãos, admiro-me de teres abandonado tão depressa aquele que vos chamou, na graça de Cristo, e de teres passado para um outro evangelho. Não que haja outro evangelho, mas algumas pessoas os estão perturbando, querendo mudar o evangelho de Cristo. Pois bem, mesmo que nós ou um anjo vindo do céu vos pregasse um evangelho diferente daquele que vos pregamos, seja excomungado. Com efeito, não recebi nem aprendi de homem algum, mas por palavra, por revelação de Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 110, 111. O Senhor se lembra sempre da aliança. Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos. Que grandiosas são as obras do Senhor. Elas merecem todo o amor e admiração. O Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo de 25 ao 37. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como leis? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no, foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho, quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele, fez curativo, derramou óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou ao dono da pensão,
recomendando: toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e fazes a mesma coisa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Esse Evangelho de hoje, ele mostra para mim a distância que existe entre você saber e você fazer. O Papa Francisco já fala na Fratelli Tutti: nós temos que ter tempo para o outro. Nós temos que nos afastar da indiferença e ter tempo para perder tempo com o outro. Olha só, muitas vezes nós não nos movemos, mas Jesus sempre está em movimento. Olha só, nunca se esqueça, o combustível que move o saber meu e seu é a caridade e o amor. E Paulo diz que maior é o amor. Essa liturgia hoje, segundo Lucas, no capítulo 10, Jesus chama a atenção: se você sabe o que é certo, por que você não faz o que é certo? Porque teima tanto. Muitas coisas eu e você nós sabemos, mas nos falta o amor. Um mestre da lei presunçoso, maldoso, como tem muitos ao nosso derredor, não é verdade? Tanta gente maldosa querendo derrubar o próprio irmão. Olha que coisa triste, né? Esse mestre da lei, ele querendo fazer Jesus passar uma grande vergonha na frente de todo mundo, pergunta: o que é que eu devo fazer, mestre, para ganhar o reino dos céus? Aí Jesus vai dizer algo muito importante para aquele homem e para mim e para você também. Jesus pergunta: o que está escrito na lei? Como você está lendo? Essa pessoa é um mestre da lei. Sabe de cor o mandamento de Deus. Amarás o seu teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. E ao próximo como a ti mesmo. Olha só. Essa liturgia de hoje me chama, a mim e a você, a marcar um encontro com uma pessoa. O Concílio Vaticano II, ele nos deu essa grande e maravilhosa obra que é a liturgia diária. Você usa a liturgia todos os dias? Você guarda a palavra de Deus no seu coração? Você lembra o que você consegue escutar diariamente? E qual é a semente que cai no seu coração e dá fruto? Olha só, hoje, Paulo lá na carta aos Gálatas, lá no capítulo 1, nós vamos passar uma semana navegando nessa carta de Paulo aos Gálatas. Paulo diz assim: não escute quem quer fantasiar Deus com outro evangelho. Mesmo que um anjo desça do céu, não escute, excomungue. O evangelho de Jesus Cristo é só um, que está relatado na Bíblia por Marcos, Mateus, Lucas e João. Hoje, Gálatas, Paulo chama o povo de insensato, porque muitas vezes eles estavam querendo reconhecer um outro evangelho que não o de Jesus Cristo, pregado por Paulo, nas vezes que ele fundou a comunidade de Gálatas. Olha só, muitas vezes as pessoas não têm tempo para escutar a palavra de Deus, não têm tempo de ficar com Deus. E ele pergunta: vocês buscam a aprovação dos homens
ou a aprovação de Deus? Paulo está preocupado, porque lá em Gálatas, a heresia estava crescendo. E também crescendo as pessoas que não gostavam dele, porque ele era fiel a Jesus Cristo. Muitas vezes as pessoas nos perseguem, porque nós somos fiéis à palavra de Deus. Mas se preocupe não, viu? Não se estresse, fique calmo, porque é Deus quem cuida de todas as coisas. Nós não somos nada. Quem age, quem faz todas as coisas é o Espírito Santo de Deus. E Paulo diz lá na carta, olha, se é para ficar sozinho, eu fico, pois não deixo de seguir Jesus por nada nesse mundo. Olha só, o evangelho que Paulo aprendeu foi do próprio Jesus Cristo. Ele lembra que nós precisamos participar da liturgia diária com liberdade, nas coisas que são projetadas por Jesus. Eu e você somos servos. Por isso o salmista vai dizer hoje, o Senhor se lembra sempre da aliança, lá no Salmo 110. E Jesus, quando conta essa parábola para esse mestre da lei, ele respondeu que amava a Deus e ao próximo corretamente. Aí o que fala Jesus para ele? Respondete bem, corretamente. Faz isso, cabra, e tu viverás. Aí ele pergunta, oxente, e aí? E quem é meu próximo, Jesus? Ele não falou que sabia responder, vivenciar o primeiro mandamento da lei de Deus? Como é que ele pergunta quem é o próximo dele? Para ele entender melhor, Jesus conta a parábola do bom samaritano. Jesus ele colocou os sacerdotes, os levitas, os mestres da lei, como homens que não se aproximam dos caídos, dos que estão na beira da estrada, dos que estão nas favelas, nos guetos, dos que estão caídos nos mercados da vida. Eles são os sacerdotes, os levitas. Jesus ele não chama aqueles sacerdotes levitas, os levitas e os sacerdotes de coração de pedra. Não. Ele não diz que eles não tiveram dó do homem. Também diz não. E o que é que Jesus diz, diácono? Jesus diz que eles não tiveram compaixão, não tiveram proximidade, eles não tiveram tempo, pois estavam indo para o templo. E a religião deles, como o homem estava ensanguentado, não permitia que ele se contaminasse para ir ao templo. Olha, muitas vezes nós usamos Deus para não fazer o bem a quem devemos fazer. O samaritano pagão, ele se aproximou e sentiu compaixão. Compaixão daquele homem que estava machucado, destruído. Aquele homem que a gente pode ver como aquele que muitas vezes eu e você participamos de um encontro com Cristo, de uma adoração com Cristo, participamos da missa e de repente nós nos afastamos, nós caímos à beira do caminho. É aquele homem que foi, e os inimigos vieram e machucaram ele. Nós muitas vezes somos machucados porque esquecemos do amor à igreja, do amor ao servir, da paciência com o outro, machucamos demais, xingamos demais. E Jesus nos chama hoje a uma caridade mais completa. Nós temos que mostrar que eu e você, nós temos misericórdia do nosso próximo. Aí eu pergunto a você hoje, qual foi o vinho, qual foi o azeite que você derramou na ferida de algum irmão no dia de hoje, essa segunda-feira que está começando? Alguém você já pensou para parar, para cuidar das feridas, para lavar as mágoas, os ressentimentos, o ódio e trabalhar o perdão? Qual é a moeda de prata
que nós estamos gastando com os pobres, com os doentes, com as obras sociais da nossa igreja. Tanta gente reclamando quando dou um pouco para Deus. E muitas vezes se esquece que Ele está bem próximo de ir morar com o próprio Deus. Que Jesus, com esse Evangelho, nos ensine o que é ter misericórdia um dos outros. Às vezes, falta vida no fazer. E nós teremos mais paz se nós formos servos inúteis de Deus. Assim seja. Amém. Que desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Paz e bem.